O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ATA, é um transtorno neurodesenvolvimental que afeta a capacidade de uma pessoa manter a atenção, controlar impulsos e regular sua atividade de forma adequada ao ambiente. Embora seja mais comumente observado na infância, o TA não é algo que simplesmente desaparece com o tempo. Muitos dos sintomas persistem na vida adulta, e aproximadamente metade das crianças continuam a vivenciar os efeitos do TA ao longo da vida. Em adultos, os sintomas podem se manifestar de formas diferentes e ter impactos profundos na vida pessoal e profissional. O que é o TA? O TA envolve 3 grandes categorias de sintomas: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Cada uma delas pode se manifestar de maneiras diferentes em adultos em comparação com crianças. Enquanto uma criança com TA pode ser percebida como agitada ou impertinente, adultos com o transtorno geralmente enfrentam desafios mais internos, como dificuldades de organização, tomada de decisões e controle emocional. A desatenção no TA envolve uma incapacidade persistente de manter o foco em tarefas ou atividades que desativam a atenção prolongada, como ler, estudar ou realizar tarefas realizadas. Isso é muitas vezes confundido com preguiça ou desmotivação, mas, na realidade, uma pessoa com TA pode lutar intensamente para conseguir se concentrar. Como o TA se manifesta em adultos? Na vida adulta, os sintomas do TA podem não ser tão aparentes quanto os de uma criança agitada. No entanto, isso não significa que eles sejam menos competitivos. Alguns dos sintomas mais comuns do TA em adultos incluem dificuldades com a atenção e concentração. Adultos com TA frequentemente sentem que suas mentes estão pulando de um pensamento para outro, o que pode levar a um ciclo constante de ideias inacabadas e repetidas nas tarefas. Eles podem achar difícil concluir tarefas rotineiras ou realizar atividades que desativem a atenção constante, como leituras longas ou projetos detalhados no trabalho. Como resultado, pode apresentar problemas em cumprir prazos, compromissos e até mesmo lembrar-se de atividades cotidianas. Desorganização e problemas de gestão do tempo. A desorganização é uma marca registrada do TA em adultos. Muitos lutam para organizar suas tarefas, gerenciar cronogramas e cumprir prazos, o que pode causar grandes dificuldades no ambiente de trabalho. Itens importantes como chaves, carteiras ou documentos geralmente são perdidos, o que aumenta o estresse e contribui para sentimentos de incapacidade. Essa desorganização, aliada a uma dificuldade em priorizar tarefas, pode levar ao acúmulo de tarefas inacabadas e, eventualmente, a uma sensação de sobrecarga. Impulsividade. Adultos com TA podem agir impulsivamente, tomando decisões rápidas sem considerar todas as consequências. Isso pode afetar desde compras desnecessárias, mudanças súbitas na carreira, até decisões de vida que impactam relacionamentos. Essa impulsividade também se manifesta em situações sociais, onde uma pessoa pode interromper os outros ou falar sem pensar, causando potenciais prejuízos nos relacionamentos. Dificuldade em emoções regulares. Um dos aspectos menos discutidos do TA, mas que impacta significativamente a vida adulta, é uma dificuldade em gerenciar emoções. Pessoas com TA podem sentir-se facilmente frustradas, ter explosões de raiva ou alternar rapidamente entre emoções, o que pode gerar conflitos interpessoais. Esses episódios emocionais também podem levar a um ciclo de autocrítica, sentimentos de inadequação e, muitas vezes, um aumento de ansiedade. Procrastinação e baixa tolerância ao tédio. A procrastinação é um desafio comum, e está frequentemente associada à dificuldade de iniciar tarefas complexas ou entediantes. Além disso, uma pessoa com TA geralmente busca uma gratificação imediata, o que leva à tendência de abandonar tarefas por mais tempo para focar em atividades mais estimulantes, ainda que menos prioritárias. Essa busca constante por estímulo pode melhorar o progresso em projetos importantes e contribuir para sentimentos de frustração. Memória de curto prazo e concentração flutuante. Esquecer compromissos, dados e até conversas recentes é comum entre adultos com TA, e isso pode causar sérios problemas, especialmente em ambientes profissionais. Não é incomum que um adulto com TA se lembre de detalhes irrelevantes, mas esqueça compromissos importantes, o que impacta a confiança dos colegas e parceiros. Impacto na vida profissional e pessoal. No ambiente de trabalho, os adultos com TA podem ter dificuldades em lidar com prazos, cumprir tarefas repetitivas ou manter um padrão constante de produtividade. Esse desafio se intensifica em tarefas que exigem muita atenção aos detalhes e trabalho estruturado. Muitos indivíduos se sentem inferiores ou inadequados em comparação com colegas, o que pode reduzir a autoestima. Já na vida pessoal, as características do TA, como a impulsividade e a dificuldade em gerenciar emoções, podem afetar relacionamentos. Parceiros e familiares podem não entender as dificuldades enfrentadas pela pessoa com TA e, sem orientação adequada, relacionamentos próximos podem sofrer com mal-entendidos e frustrações constantes.
possíveis tratamentos e estratégias de autocuidado. Felizmente, existem diversas estratégias e tratamentos que podem ajudar adultos com TAA a lidar com os sintomas. Entre as opções estão a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que ajuda a desenvolver habilidades para organizar tarefas e lidar com emoções, além de medicamentos, como estimulantes e não estimulantes, que podem melhorar a atenção e o controle dos impulsos. Técnicas de mindfulness e exercícios físicos regulares também têm instruções para reduzir o estresse e melhorar a concentração. O TAA em adultos é um desafio diário, mas não precisa ser uma barreira intransponível. Com o apoio adequado e estratégias de manejo eficazes, é possível reduzir o impacto dos sintomas e alcançar uma vida satisfatória e produtiva. É fundamental buscar orientação e apoio, tanto de profissionais de saúde quanto de grupos de suporte, para que o indivíduo possa desenvolver todo o seu potencial e melhorar sua qualidade de vida. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a TAA, na fase adulta é uma condição cada vez mais reconhecida, embora por muito tempo tenha sido considerado um transtorno exclusivo da infância. Muitos adultos com TAA não foram divulgados quando crianças, e isso leva a uma série de questionamentos sobre as causas do TAA na vida adulta. O TAA em adultos não surge do nada, mas sim é uma condição que persiste desde a infância e afeta significativamente a vida acadêmica, profissional e pessoal. Vamos explorar, então, quais são as causas do TAA na fase adulta, desde fatores genéticos e neurológicos até os impactos de ambientes e condições de saúde mental. Fatores genéticos, o DNA como um dos principais responsáveis. Pesquisas sugerem que o TAA tem um componente genético forte. Isso significa que o transtorno pode ser transmitido de pais para filhos, e pessoas com histórico familiar de TAA têm uma probabilidade significativamente maior de apresentar o transtorno. Estudos de genética identificaram vários genes que podem estar associados ao TAA, muitos deles ligados à regulação de neurotransmissores, como a dopamina. Esses neurotransmissores estão profundamente envolvidos em processos de recompensa e motivação, fatores críticos para a regulação do comportamento e da atenção. Para muitos adultos, a genética é a raiz inicial do transtorno, influenciando diretamente a forma como o cérebro processa informações e lida com impulsos. Estruturas cerebrais e funcionamento neurológico. O TAA está associado a diferenças na estrutura e no funcionamento do cérebro, especialmente em áreas que regulam o controle da atenção, a impulsividade e o processamento de informações. Estudos com neuroimagem mostram que adultos com TAA frequentemente apresentam alterações no córtex pré-frontal, região responsável pela tomada de decisões, controle de impulsos e planejamento. Além disso, regiões como o sistema límbico, que regula as emoções, e o cerebelo, que coordena os movimentos, também podem ser afetados. Em adultos, essas diferenças estruturais e funcionais são explicadas porque sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade permanecem presentes e afetam a vida cotidiana, mesmo que tenham se tornado menos intensos em relação à infância. Déficits nos neurotransmissores, em dopamina e norepinefrina. A dopamina e a norepinefrina são neurotransmissores fundamentais para o foco, o controle dos impulsos e a motivação. No TAA, acredita-se que há uma produção ou regulação concentrada desses neurotransmissores, afetando a capacidade de manter a atenção e regular o comportamento. A dopamina, por exemplo, desempenha um papel essencial na sensação de recompensa e no prazer, o que explica por que muitos adultos com TAA sentem dificuldade em completar tarefas que não fornecem gratificação imediata. Esse déficit nos neurotransmissores faz com que tarefas monótonas ou sejam complexos extremamente exigentes, mesmo que a pessoa tenha consciência da importância delas. Influências ambientais e experiências de vida. Embora a genética e a biologia desempenhem papéis importantes, fatores ambientais também podem influenciar o desenvolvimento e a manifestação do TAA. Exposição a situações de estresse intenso durante a infância, conflitos familiares, traumas e abuso de substâncias estão associados a uma exacerbação dos sintomas do TAA. Em adultos, ambientes de trabalho ou relacionamentos que oferecem pouco suporte ou compreensão podem amplificar sintomas como desatenção e impulsividade, tornando ainda mais desafiador o gerenciamento do transtorno. Além disso, um ambiente onde expectativas são altas e prazos curtos pode criar uma sobrecarga para o adulto com TAA, impactando qualidade de sua autoconfiança e bem-estar mental. Condições de saúde mental associadas. Muitos adultos com TAA também apresentam condições de saúde mental associadas, como depressão, ansiedade e transtornos de uso de substâncias. Essas condições podem tanto resultar no TAA quanto intensificar seus sintomas. Por exemplo, um adulto que enfrenta dificuldades constantes para manter o foco no trabalho pode desenvolver ansiedade por temer que não cumpra as expectativas profissionais. Da mesma forma, o uso de matéria,
como álcool e drogas, pode ser uma tentativa de automedicação para lidar com os sintomas do TA, o que geralmente leva a um ciclo de agravamento da condição. Essas comorbidades fazem com que o TA seja ainda mais complexo de ser tratado e exclua uma abordagem terapêutica integrada. Mudanças nas demandas da vida adulta. A vida adulta traz responsabilidades e critérios maiores do que as enfrentadas na infância e adolescência, o que pode fazer com que o TA se manifeste de maneira mais intensa em adultos. A necessidade de se organizar, cumprir prazos e manter relacionamentos positivos pode ser um desafio monumental para quem lida com os sintomas do TA. Muitos adultos não tiveram um diagnóstico precoce e só começaram a perceber dificuldades significativas quando os critérios se acumularam, como no início de uma carreira ou de um relacionamento sério. Esse aumento nas demandas pode amplificar os sintomas de desatenção, impulsividade e até de hiperatividade, tornando o TA mais evidente. Dificuldade de adaptação aos tratamentos convencionais. Muitos adultos com TA podem ter tratamentos durante a infância ou adolescência que não foram eficazes, ou mesmo nunca foram divulgados. Como resultado, sem um acompanhamento adequado, eles desenvolveram maneiras próprias de lidar com os sintomas, que podem ser específicos ou limitantes. A falta de um suporte adequado durante a vida adulta também pode intensificar os sintomas, especialmente se o indivíduo estiver em um ambiente que não compreende ou acomoda suas necessidades. Essa dificuldade em encontrar o tratamento correto faz com que muitos adultos sintam que seus sintomas pioraram com o tempo, mesmo que, na verdade, eles enfrentam novas demandas e desafios. O TA na fase adulta é uma condição multifatorial, que envolve uma interação de fatores genéticos, neurológicos e ambientais. Entender as causas e como esses fatores negativos para o transtorno é essencial para promover uma visão mais abrangente e reduzir o estigma em torno do TA. Além disso, essa compreensão permite que os adultos busquem tratamentos e desenvolvam estratégias de enfrentamento eficazes, levando uma vida mais equilibrada e satisfatória. Embora não haja uma cura para o TA, tratamentos como terapia cognitivo-comportamental, a TCC, medicamentos e coaching especializado podem ajudar significativamente na gestão dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a TA, é comumente associado à infância, mas também afeta milhões de adultos em todo o mundo. Muitos adultos com TA viveram anos sem diagnóstico, aprendendo a lidar com os sintomas sem saber exatamente o que os causava. O TA na fase adulta se manifesta de maneira diferente da infância, com sintomas que podem impactar a vida profissional, os relacionamentos e o bem-estar emocional de forma significativa. Por isso, entender como o TA se revela na fase adulta é essencial para que esses indivíduos possam buscar ajuda e adotar estratégias para uma melhor qualidade de vida. Sintomas do TA em adultos. Em adultos, os sintomas do TA tendem a se manifestar menos em hiperatividade física e mais em impulsividade, desorganização, falta de atenção, inquietude mental e dificuldade de concentração. Enquanto crianças com TA podem ser facilmente identificadas por comportamentos impulsivos e por terem dificuldade em permanecer sentadas, adultos com TA frequentemente enfrentam dificuldades em gerenciar o tempo, manter-se organizados e cumprir tarefas, especialmente aquelas que demandam prazos longos. Impacto na vida profissional. Na fase adulta, o ambiente de trabalho pode ser um dos principais cenários onde o TA se torna mais evidente. Adultos com TA frequentemente experimentam desafios para cumprir prazos, organizar tarefas, priorizar atividades e manter um nível constante de produtividade. Isso pode gerar frustração, estresse e até mesmo problemas de autoestima, especialmente se a pessoa sente que está constantemente deixando a desejar em suas funções. Além disso, a impulsividade pode se manifestar em decisões rápidas e em falas ou reações impensadas, o que pode prejudicar o relacionamento com colegas de trabalho e supervisores. A procrastinação é outro comportamento comum em adultos com TA, muitas vezes relacionada à dificuldade em iniciar e sustentar tarefas que exigem esforço mental prolongado. Essa procrastinação pode ser um grande problema em cargos que demandam planejamento e concentração, pois o indivíduo com TA pode postergar tarefas até o último minuto, gerando estresse adicional e comprometendo a qualidade do trabalho. Relacionamentos e TA. O TA em adultos também pode afetar de maneira significativa os relacionamentos interpessoais. A impulsividade, por exemplo, pode se manifestar como uma tendência a interromper conversas ou a tomar decisões rapidamente, o que, por vezes, pode ser interpretado como desconsideração ou falta de sensibilidade. A distração e a dificuldade de ouvir com atenção também podem levar a problemas de comunicação com familiares, parceiros e amigos, que podem sentir que o adulto com TA não está realmente prestando atenção. Essas dificuldades podem resultar em conflitos frequentes, especialmente em relacionamentos românticos. Muitos parceiros de pessoas com TA descrevem uma sensação de ausência na relação,
uma vez que o parceiro com TA pode se distrair facilmente ou esquecer compromissos importantes. Esse padrão de comportamento pode levar à frustração, a sentimentos de rejeição e, em alguns casos, ao término de relações que poderiam ser saudáveis e felizes se houvesse uma maior compreensão do TA e de como ele afeta a interação social. Desafios emocionais. A desregulação emocional é um sintoma que muitas vezes passa despercebido, mas que afeta muitos adultos com TA. Em momentos de frustração ou estresse, adultos com TA podem experimentar explosões emocionais intensas ou dificuldade para lidar com emoções negativas. Eles podem, por exemplo, sentir raiva ou tristeza de forma mais intensa do que o esperado para uma determinada situação, o que contribui para um ciclo de estresse emocional que se retroalimenta. Além disso, a autocrítica é comum em adultos com TA. Muitos passam anos ouvindo que são distraídos, irresponsáveis ou inconstantes, o que pode levar à construção de uma autoimagem negativa. Essa autocrítica pode se intensificar na vida adulta, quando as exigências de produtividade, relacionamentos e estabilidade são ainda mais altas. Isso explica, em parte, a alta incidência de comorbidades, como ansiedade e depressão, entre pessoas adultas com TA. Estratégias de gestão e busca por ajuda. Para um adulto com TA, o diagnóstico pode ser um primeiro passo transformador. Reconhecer que esses desafios têm uma causa é libertador e pode ajudar a pessoa a buscar estratégias mais saudáveis de enfrentamento. Muitos adultos com TA encontram benefícios em abordagens terapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que ensina técnicas para gerenciar pensamentos e comportamentos impulsivos. A TCC pode ajudar na construção de habilidades práticas, como a organização, a definição de prioridades e a melhora da comunicação. Os tratamentos disponíveis para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a TA, na fase adulta são variados e visam ajudar o indivíduo a lidar melhor com os sintomas e a ter uma vida mais equilibrada, mesmo diante dos desafios do transtorno. O tratamento envolve uma combinação de abordagens, incluindo o uso de medicamentos, terapias e ajustes no estilo de vida. Cada pessoa é única, e o tratamento ideal depende de uma avaliação personalizada realizada por profissionais especializados. Medicamentos. O uso de medicamentos é uma das abordagens mais comuns para o tratamento do TA em adultos. Existem dois tipos principais de medicamentos: psicoestimulantes, e estes são os medicamentos mais conhecidos e incluem substâncias como metilfenidato e anfetaminas. Eles funcionam aumentando os níveis de dopamina e norepinefrina no cérebro, substâncias que desempenham um papel essencial na regulação da atenção e do controle de impulsos. Esse tipo de medicamento costuma apresentar uma resposta rápida e pode ajudar a melhorar significativamente o foco e a capacidade de organização. Não estimulantes, para aqueles que não respondem bem aos estimulantes ou apresentam efeitos colaterais indesejáveis, medicamentos não estimulantes como a atomoxetina são uma alternativa. Eles atuam de forma diferente no cérebro, mas também ajudam a aumentar a atenção e a reduzir a impulsividade e a hiperatividade. Os medicamentos não são uma solução definitiva, mas sim uma ferramenta que, quando combinada com outras abordagens, pode proporcionar melhorias significativas na vida do adulto com TA. Vale ressaltar que a medicação deve sempre ser supervisionada por um médico, que avaliará a dosagem correta e monitorará possíveis efeitos colaterais. Terapia cognitivo-comportamental, a TCC. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é uma abordagem terapêutica muito eficaz para adultos com TA. Ela trabalha com técnicas que ajudam o indivíduo a identificar e modificar padrões de pensamento negativos e a desenvolver habilidades de enfrentamento. Na prática, a TCC auxilia o adulto a gerenciar melhor o tempo, a se organizar e a estabelecer prioridades, tornando o dia a dia menos sobrecarregado. Além disso, a TCC pode ajudar a lidar com o impacto emocional do TA, como a baixa autoestima e a ansiedade que muitas vezes acompanham o transtorno. Coaching e orientação para o TA. O coaching para TA é uma prática que ajuda o indivíduo a estabelecer metas e a desenvolver estratégias específicas para lidar com os desafios diários. O coach trabalha com o adulto para criar um plano de ação personalizado que leve em consideração suas dificuldades com foco, organização e procrastinação. Esse apoio individualizado é valioso para quem deseja melhorar sua performance no trabalho ou nos estudos, além de fortalecer habilidades para a vida pessoal. Acompanhamento psicoterapêutico. Além da TCC, outros tipos de psicoterapia, como a terapia psicodinâmica e a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, podem ser benéficos. Essas terapias ajudam o adulto a compreender as raízes emocionais de certos comportamentos, assim como o impacto do TA em suas relações pessoais e em sua visão sobre si mesmo.
Essa exploração mais profunda pode reduzir sentimentos de frustração e ajudar a desenvolver uma relação mais saudável com o próprio diagnóstico. Técnicas de autocuidado e mudanças no estilo de vida. O autocuidado é fundamental para a gestão do TA na vida adulta. Práticas como exercícios físicos regulares, alimentação balanceada, boas noites de sono e meditação têm impactos positivos na regulação da atenção e do humor. O exercício físico, em especial, ajuda a liberar dopamina e norepinefrina, neurotransmissores associados ao foco e à motivação, além de reduzir o estresse e a ansiedade. A prática de mindfulness, ou atenção plena, também vem se mostrando uma ferramenta poderosa no tratamento do TA. Ela ensina o indivíduo a trazer sua atenção para o presente, melhorando o foco e reduzindo a reatividade impulsiva. Muitas vezes, pessoas com TA enfrentam uma batalha interna contra distrações e pensamentos acelerados, e o mindfulness ajuda a aumentar a consciência desses processos e a ter um maior controle sobre eles. Grupos de apoio e redes de suporte. Participar de grupos de apoio pode ser uma maneira eficaz de lidar com o TA na vida adulta. Esses grupos oferecem um espaço seguro para compartilhar experiências, aprender com outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes e obter apoio emocional. Além disso, ouvir histórias de outras pessoas pode trazer novas perspectivas e estratégias para lidar com os sintomas. Um caminho de autoconhecimento e equilíbrio. O tratamento do TA na fase adulta não segue uma fórmula única, ele requer uma abordagem holística e personalizada. Combinar medicação com terapias, ajustes no estilo de vida e apoio de outras pessoas pode transformar a maneira como o adulto enfrenta o TA, promovendo uma vida mais produtiva e equilibrada. O importante é lembrar que o tratamento é um processo contínuo e adaptável, onde cada conquista, por menor que seja, representa um passo significativo na direção do autocuidado e da qualidade de vida. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TA, é muitas vezes associado à infância, mas ele afeta milhões de adultos ao redor do mundo. Na fase adulta, os desafios do TA podem se manifestar de maneiras específicas, impactando áreas cruciais da vida, como as relações sociais, o desempenho acadêmico e a trajetória profissional. Para entender melhor, vamos explorar como o TA afeta esses aspectos e o que pode ser feito para enfrentar esses desafios. Vida social, relações e conexões. Para muitos adultos com TA, a vida social pode ser uma verdadeira montanha-russa. Eles podem ser extrovertidos e cheios de energia, mas também têm dificuldade em prestar atenção durante conversas, o que pode gerar desconforto ou a impressão de que não estão interessados. A impulsividade, uma característica comum do TA, também pode levar a comportamentos inesperados, como interromper as pessoas durante conversas, esquecer compromissos ou tomar decisões precipitadas. Esses fatores podem resultar em mal-entendidos e dificultar o estabelecimento de vínculos profundos, levando à sensação de isolamento. Adultos com TA relatam, frequentemente, sentimentos de frustração por não conseguirem manter amizades ou relacionamentos estáveis. Em relacionamentos românticos, por exemplo, o TA pode provocar tensões devido à dificuldade em cumprir com responsabilidades compartilhadas, como finanças ou organização da casa. Entretanto, com apoio e ferramentas adequadas, esses desafios podem ser superados. Comunicação aberta, terapia de casal, e um esforço consciente para desenvolver habilidades de escuta ativa são recursos que ajudam a construir e manter relacionamentos saudáveis. Desempenho acadêmico, em educação e estudos. Muitos adultos com TA não foram diagnosticados durante a infância e podem ter enfrentado desafios na escola sem entender o motivo. Ao chegar na fase adulta, eles ainda podem ter dificuldades em ambientes acadêmicos, especialmente se decidem retornar aos estudos ou fazer cursos de capacitação. A desatenção e a falta de organização impactam diretamente o desempenho acadêmico, dificultando a conclusão de tarefas, a participação em aulas e a realização de provas. Frequentemente, o adulto com TA precisa de mais tempo e esforço para absorver conteúdos que exijam concentração prolongada e memorização. A procrastinação também é um problema recorrente, já que a dificuldade em iniciar tarefas pode fazer com que deixem atividades para a última hora, gerando estresse e ansiedade. No entanto, existem estratégias que podem ser usadas para melhorar o desempenho acadêmico. Técnicas de estudo adaptadas, como a divisão de tarefas em blocos menores, o uso de lembretes e alarmes, e o apoio de professores e colegas são extremamente úteis. Muitos adultos com TA encontram grande alívio e satisfação ao usarem métodos alternativos de aprendizado, como vídeos ou práticas mais visuais e interativas. Trajetória profissional em desafios no trabalho. No ambiente de trabalho, o TA pode apresentar desafios únicos. Manter-se organizado, cumprir prazos e seguir uma rotina rígida são pontos onde os adultos com TA podem enfrentar dificuldades.
Eles frequentemente se destacam em áreas que exigem criatividade e inovação, mas podem lutar para se adaptar a trabalhos altamente estruturados, onde são exigidos foco constante e tarefas monótonas. A impulsividade e a dificuldade em controlar emoções também podem causar conflitos com colegas ou supervisores. Essas características podem levar ao esgotamento, à insatisfação no trabalho e até a demissões. Adultos com TA têm uma maior tendência a mudar de emprego com frequência em busca de ambientes que favoreçam suas habilidades naturais, como criatividade, espontaneidade e rapidez de pensamento. Embora possa ser desafiador, há muitos recursos que ajudam o adulto com TA a ter uma carreira satisfatória. Trabalhar em setores flexíveis, onde seja possível variar as atividades, e usar técnicas como listas de tarefas e lembretes para se manter organizado pode ser essencial. Além disso, terapias como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, são especialmente eficazes para ajudar a desenvolver habilidades de organização, comunicação e resolução de conflitos. Em muitos casos, o uso de medicação pode complementar o tratamento, melhorando a capacidade de concentração e controle da impulsividade. Superando os desafios, conscientização e apoio. O impacto do TA na vida adulta é significativo, mas com conscientização e suporte, muitos desses obstáculos podem ser gerenciados. Comunicar-se abertamente com familiares, amigos e colegas de trabalho sobre o TA pode reduzir o estigma e melhorar a compreensão e o apoio. Muitos adultos com TA encontram alívio ao participar de grupos de apoio, onde podem compartilhar experiências e estratégias com outras pessoas que vivem as mesmas situações. O TA não define quem uma pessoa é, e, com o tempo e o suporte adequado, adultos com TA podem aprender a transformar seus desafios em pontos fortes. A busca por conhecimento e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento permitem que pessoas com TA vivam uma vida plena e produtiva, desfrutando de relacionamentos saudáveis, desempenho acadêmico satisfatório e carreiras gratificantes. Antes de encerrar, se você chegou até aqui, isso já mostra o seu interesse por aprender e entender mais sobre o TA em adultos. Seu engajamento e busca por informação fazem a diferença, tanto para a sua jornada pessoal quanto para ajudar a construir uma sociedade mais empática e informada. É fundamental que o conhecimento sobre saúde mental chegue a cada vez mais pessoas, e você pode fazer parte disso. Então, se esse vídeo te ajudou, se você se identificou com as histórias ou se simplesmente aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like. Esse simples gesto ajuda o canal a alcançar mais pessoas e leva essa mensagem a quem precisa. Além disso, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se juntar a essa comunidade. Ao se inscrever e ativar as notificações, você garante que será avisado sempre que houver novos conteúdos. Aqui no canal, falamos não só sobre TA, mas sobre saúde mental de forma ampla, com dicas, informações e reflexões para tornar o dia a dia mais leve e saudável. E claro, a sua opinião é super importante. Conta pra gente aqui nos comentários o que achou, compartilhe sua experiência ou deixe dúvidas, adoramos ler cada mensagem e sempre buscamos responder. Afinal, é ouvindo vocês que conseguimos criar conteúdos cada vez mais relevantes. Então, já sabe, né? Deixe o like, inscreva-se, ative as notificações e comente. E se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, compartilhe o vídeo. A informação certa, no momento certo, pode transformar vidas. Muito obrigado por acompanhar até o final e por fazer parte dessa missão de espalhar conhecimento e empatia. Nos vemos no próximo vídeo.